nosso encontro de hoje, como eu falei anteriormente, é uma continuidade da teleaula 1, teleaula 2, voltando a só reforçar o que a professora Dinalva disse anteriormente, que a participação de vocês, as colocações, os questionamentos, né, é fundamental para que a nossa aula seja cada vez mais produtiva e que a gente possa, né, se aperfeiçoar, que a gente possa melhorar, porque esse feedback de vocês é o que impulsiona a gente aqui para tentar buscar mais, né, tentar buscar vídeos, tentar buscar coisas novas para acrescentar no material. Então vamos aqui nos slides para a gente ver o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, né, o que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Nós vimos que na primeira unidade, né, do nosso caderno, a gente pensa a linguagem como uma possibilidade de registro, não é isso? E de circulação de informações aonde, gente? Na sociedade, porque nós somos, né? O homem é um ser social, ele tem que viver em sociedade. Então, esse viver em sociedade é a chave para todo o nosso processo de comunicação, porque esse processo ele é interativo, ele é uma interação social. Então, só retomando essa questão da interação social, não existe comunicação, né? Vamos pensar aqui, comunicação sem alguém do outro lado, né? Para eu interagir, para que esse processo, o processo comunicativo, ele aconteça. Mesmo que estejamos aqui, ó, numa situação em que vocês estão do outro lado, aí em todos os polos que nos assistem, e nós aqui, mas a gente tem um canal, né, um canal, ó, interativo, onde a gente pode trocar informações. E a professora Dinalva a todo momento, né, tá chamando vocês, olha, vamos participar, agradecendo, né, porque a gente tem que pensar o seguinte, a nossa aula, para que ela aconteça de forma efetiva e para que ela tenha sucesso, a gente precisa do feedback de vocês, a gente precisa dessa comunicação a todo momento. Então, o objetivo da nossa aula de hoje será, basicamente, estudar a unidade 2, que ela traz a comunicação e as diversas linguagens. Que linguagens serão essas? É isso que a gente vai conhecer agora nessa unidade. O objetivo principal, então, dessa aula é refletir. Gente, é importante a gente pensar tudo que a gente quer questionar, quer pensar sobre alguma coisa, exige esse momento de reflexão. Então, qual é o sentido da linguagem? Não é? Eu vou refletir sobre isso. Ela tem um sentido especial quando a gente pensa em comunicação, em nos comunicar, né? Até porque, como falamos anteriormente, a gente vem falando em todas as nossas aulas, né, que o processo comunicativo, a linguagem como um todo, ela é uma interação social. E pensar essa interação social, né, essa palavrinha aqui tão importante, ó, social, aonde, gente? Na educação, até porque estamos falando, né, de nós como educadores, né, a gente tem que pensar, refletir muito sobre essa questão. Até porque o que nos torna especiais, digamos assim, o que nos torna com essa essência de humanos é justamente esse poder que nós temos de comunicar. Dando continuidade aos nossos slides, né? Então a gente vai propor para vocês, deixa eu pegar uma caneta aqui de cor diferente, vamos propor para vocês a seguinte reflexão, né? Vamos pensar aqui, refletir no sentido de que por que não pode haver comunicação sem a linguagem? E aí, então, façamos um convite agora a cada um de vocês aí do outro lado. Por que não pode haver comunicação sem linguagem? A gente precisa
de algum código, a gente precisa de alguma imagem, a gente precisa de algum símbolo, a gente precisa de algum gesto, né? A gente precisa se portar de alguma maneira, se vestir de determinada maneira. Lembra da nossa primeira aula que eu falei que nós somos produtores, assim, poderosos, né, em potencial de textos, né? A todo momento a maneira como eu falo, a maneira como a professora Dinalva se coloca aí sentada interagindo com vocês, a maneira como eu me porto aqui de pé, dando prosseguimento à nossa aula, tudo isso é produção de textos, né? Mas a gente tem como a gente se comunicar, né, estabelecer essa comunicação sem a linguagem? Então, é isso que nós vamos refletir hoje. E aí, professora Dinalva, alguém já se manifestou? Já sim, professora, os polos já estão, né, aqui no chat, já estão saudando a todos, né? Muito obrigada. No nosso terceiro encontro. E que bom que já estão aqui, né? O polo de Cojubim, o polo de Espigão do Oeste, que já acessaram também o polo de Cerejeiras. Um abraço a todos vocês que já estão aqui no chat, pronto para começarmos a interagir. Ah, então, ó, lembrei já, ó, Cojubim, Espigão do Oeste e Cerejeira. Já então, estão aqui. Ó, já estão, então, o pessoal aí desses 3 polos e os demais polos também, ó. Deem um oi aqui pra gente saber se vocês estão aí do outro lado interagindo com a gente. Vamos dar. E não tem como professora. Nós sabermos, né, professora, se os outros polos estão com internet, se conseguiram logar, se não, mandarem um oi aqui. Então, muito importante isso, gente, ó, para que a nossa comunicação, né, que se estabeleça. Então a gente precisa do oi de vocês, tá? Nem que seja assim, ó, estamos aqui, tá? Então a gente está aguardando e, claro, a contribuição de vocês, volto a dizer, é fundamental para a nossa aula, tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos slides. Então nós temos aqui essa reflexão que nós propomos para vocês, no sentido de pensar que códigos são esses, que sinais são esses, né, que a gente pode estabelecer a comunicação, né? Que linguagens são essas? Lembra no início que a gente viu num dos primeiros slides? Nós usamos a palavra, não linguagem no singular, nós usamos linguagens, né? É importante a gente pensar a linguagem não como uma coisa única. Eu chegar e falar com vocês, é uma linguagem. Não, existem aí várias maneiras da gente estabelecer, né, essa comunicação através de várias linguagens. Então vamos retomar aqui, ó, um estudo, uma ciência que é importantíssima, fundamental para a nossa aula de hoje e para as demais aulas, né, a gente pensar na semiótica, né? O que quer dizer semiótica, né? Qual a importância dessa visão, dessa perspectiva de estudos de quê? Da comunicação e principalmente no âmbito educacional, na educação escolar, né? Então, a gente pode compreender melhor essa potencialidade, né, do uso, olha aqui, ó, de linguagens, não é? Linguagens diversas, sempre no plural, nas atividades, principalmente atividades educativas. Então, qual a importância, né, dessa concepção de estudar a linguagem através não só de uma maneira, mas de várias possibilidades de códigos, de sinais, de símbolos. E principalmente, gente, no ambiente escolar, né? Nós, como educadores, né, a gente está a todo momento tentando estabelecer aí comunicação com os nossos alunos, com os pais, com a comunidade escolar como um todo, né? Através de várias possibilidades de linguagens, seja numa apresentação, né, numa apresentação de teatro na escola, seja num seminário, seja numa reunião de pais, né, seja numa reunião de educadores, em função de pensar o seguinte: como trabalhar essas várias possibilidades de linguagem, ainda mais falando nos dias de hoje, né, gente, que a gente tem aí essa comunicação, essa tecnologia aí desenfreada, não é? Então a gente precisa
não ter o controle no sentido de limitar, mas ter o controle no sentido de dominar cada áreazinha dessa, pelo menos conhecer um pouco, para que a nossa comunicação seja cada vez mais estabelecida, mais produtiva, não é isso, professora? Isso mesmo, e desde o início, desde a primeira teleaula, que nós vemos falando da comunicação e da diversidade de informação que as novas tecnologias possibilitam. E quando nós temos mais informação, nós precisamos então filtrar mais essas informações, especialmente no ambiente escolar. Nós temos aí uma diversidade de alunos, né, formando aí a sua personalidade crítica, e que a semiótica vai nos ajudar nesse filtro que precisamos fazer das informações que recebemos e que também transmitimos. E a semiótica vai ser mais uma perspectiva de estudo para nos auxiliar. E é muito pertinente a colocação da professora Edinalva, e no sentido de pensar essas linguagens, gente, essas linguagens externas que estão aí, que a gente tem que saber passear por elas, né, navegar por elas, para que a gente possa trazê-las, essas linguagens externas, para o setor, né, educacional, para dentro da escola. Então, pegar o que está fora, não é? E tentar aí fazer essa transposição para auxiliar aí no nosso processo aí de educadores, né, como um todo. A gente que trabalha na educação, na área educacional, assim, ó, tem que pensar no quão importante é a gente sempre trazer coisas externas para tentar fazer essa transposição para o ambiente escolar, para o ambiente educacional. Então vamos seguindo aqui nos nossos slides. Nós temos aqui, ó, a semiótica. Que leitura é essa, né? Então a gente fazendo, como eu falei, ó, fazer uma leitura semiótica, que a gente já vai estudar direitinho o que significa a semiótica, né? Fazendo uma leitura principalmente, ó, das mídias fora da escola, né? Pode ajudar muito no nosso planejamento, né, de todas as nossas atividades escolares. E essas atividades que a gente planeja aí, trabalhando essas mídias, né, todas essas informações fora da escola, vai nos possibilitar receber, gente, essas informações, ó, de maneira crítica, tá? E trabalhar essas informações, essas mensagens que circulam não só dentro, como também fora da escola. Então, como nós falamos anteriormente, né, pegar essas informações, não é, fazer essa transposição aí, adaptar para trabalhar essas informações de maneira que os nossos alunos, né, nós educadores também, a gente possa receber essas informações de uma maneira crítica. Lembrando, na nossa aula passada, né, na teleaula 2, que nós falamos assim, na criticidade, como é importante, mas não pensar só a palavra criticidade de maneira negativa. Nem sempre criticar é você falar mal, falar negativamente. Criticar no sentido de você refletir, questionar sobre as informações que você recebe aqui fora. Alguma colocação, professora? A chamada crítica construtiva, né, professora? Exatamente. Que é aquela crítica que não quer derrubar, e sim acrescentar, transformar para o melhor. Então, se você auxilia o teu aluno no pensamento crítico, em refletir, questionar a informação, né? A palavra-chave questionar, você terá aí futuros brasileiros, né? Futuros cidadãos que vão se posicionar politicamente, economicamente, e nós vamos ter, então, uma sociedade mais exigente. E se nós tivermos essa sociedade mais exigente, teremos, então, uma sociedade melhor e que vai exigir mais dos nossos políticos e, consequentemente, nós teremos uma sociedade melhor. E você, que é o educador, que estava lá na escola, na biblioteca, no laboratório, trabalhando com esse aluno, é o responsável por essa sociedade melhor de amanhã. Você, hoje,
transformando aí a sociedade para a futura geração. Interessantíssimo, professora. Olha, eu quero agradecer a professora Edinalva, né? Ela, como sempre, aí trazendo colocações muito pertinentes e falando um pouquinho mais, assim, aproveitando o ensejo da fala da professora Edinalva, essa questão da nossa responsabilidade enquanto educadores, gente, porque muitos pensam assim, mas a escola está lá para passar somente os conteúdos, não é, para o aluno, e a gente sabe que não é assim, né? Cada vez mais a gente tem alunos assim que estão o tempo todo querendo saber mais, querendo buscar informações, não é? Mas essas informações, o que nós, enquanto educadores, né, a gente tem que estabelecer com os alunos, que essas informações, elas devem, como são muitas, né, ainda mais nos dias de hoje, século XXI aí, que informação a todo momento, a gente no aparelhinho, né, a gente sabe de notícias no mundo inteiro, não é isso? E isso em hora real, né? O que está acontecendo aqui, olha aí o nosso exemplo, né? Está passando em vários polos, né? Muita gente está interagindo aqui. Mas pensar que essas informações, elas vão ser transmitidas para os alunos, e qual é o nosso papel? Tentar nortear os nossos alunos, como são muitas informações, para que ele reflita e mobilize aí, dentro dessa reflexão, um pensamento crítico, ou seja, como ele se coloca em relação àquilo que ele está recebendo, né? Aquelas leituras de mundo, né? Como é que ele se coloca sobre isso? E a semiótica, que é a nossa aula de hoje, né? Basicamente o importante, vamos entrar agora no assunto, ela vai ser fundamental, esse estudo, essa ciência da semiótica, e a gente vai ver por quê. Quer ver? Vem aqui nos slides, ó. O que é semiótica? Então, a semiótica, ela é uma teoria, não é isso? Que vai trabalhar, pessoal, os signos, né? E esses signos, eles vão ser estudados dentro sempre de um processo de significação. Então, a semiótica, ela vai procurar saber o que é um signo. Então, como que ele é transmitido, como é que esses signos circulam, tá? Em quais condições, ou seja, em quais contextos, né, eles podem ser interpretados por nós, né, por toda a sociedade, homens e mulheres. Então, basicamente, a semiótica é o estudo dos signos linguísticos, né, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho o que seriam esses signos, né, mas sempre dentro de um processo de significação, né? Eles significam o que? Isso vai depender, essa significação, do contexto, vai depender da situação, né? Isso vai depender quem está querendo trabalhar esse signo, pode ser linguístico, né? Pode ser um signo, uma imagem também. Então, a semiótica é mais uma ferramenta, digamos assim, o estudo da semiótica, para a gente trabalhar aí as linguagens, como dissemos anteriormente. Alguma questão, professora? Só mandarmos mais um abraço aos polos que também já entraram no chat aqui. Que bom. Que o polo lá de Ouro Preto e Alta Floresta acabaram de entrar aqui também. Então, abraço a todos os alunos aí. E eu estou até perguntando aqui no chat, o que é semiótica? O que vocês aí na sala já comentaram? Eu acredito que quando falou aqui semiótica, você que já viu sobre isso, já comentou, eu já ouvi falar, já sei o que é, já ouvi falar semiótica, não estou bem lembrado, mas já pensou em alguma coisa. Você talvez que não ouviu ainda ou não lembra de ter ouvido falar de semiótica, também comentou alguma coisa. Peça aí para a tutora postar o seu comentário do que é semiótica, o que você entende por semiótica, e a gente lê aqui mesmo depois que nós já tivermos comentado aqui sobre semiótica, certo? Ok, sejam bem-vindos aí o pessoal de Ouro Preto e Alta Floresta. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Voltamos a dizer assim que é fundamental, a gente fica muito feliz assim saber que vocês estão aí do outro lado, que estão interagindo com a gente, e o que a gente quer é que as aulas elas sejam
prazerosas, produtivas cada vez mais. Então, muito obrigada, perdão, e entrem aí mais gente, os demais polos também, que tem muito mais gente aí para a gente dar um oi. Claro, obviamente que não dá numa aula para a gente citar todo mundo, né, porque a gente tem que trabalhar as aulas, mas na medida do possível, quem a gente puder ir aí dando um oi, dando um tchau, dando muito obrigada, então a gente vai falando. Vamos continuar aqui com os nossos slides, então. Nós temos, então, um dos teóricos, né, que trabalhou essa questão aí da semiótica muito bem, é um senhor chamado Charles Peirce, né? Ele nasceu em 1839, então século XIX, né? E faleceu em 1914, já século XX, não é isso? Ele era um filósofo norte-americano, é isso? E ele foi considerado o iniciador do pragmatismo. Então, a gente tem aí uma palavrinha também diferente, mas que com certeza vocês já ouviram falar. O que é o pragmatismo, então? Quando a gente pensa numa teoria, né, a teoria pragmática, o pragmatismo, ela é aquela que envolve a aplicação. Tá? Então, eu tenho um estudo teórico de algo e a pragmática ela vai lá e, a partir desse estudo teórico, eles vão estudar, né, esse filósofo, mais precisamente o Peirce, ele vai, como aplicar esse estudo teórico, né? Como fazer essa transposição. Né? Isso, então, como fazer para aplicar esse estudo dos signos, não é isso? A semiótica. Então, vamos continuar aqui nos nossos slides. A gente também tem um outro nome, esse aqui é muito conhecido de nós, os linguistas, né? No início da nossa primeira aula, eu comentei com vocês que eu sou linguista, né? Então, a gente estuda muito esse teórico aqui, chamado Fernand de Saussure. Ele é suíço, né, genebriano, mais precisamente, né, do século XIX também, ó, 1857, faleceu em 1913, ou seja, eles são contemporâneos, né, tanto o Charles Peirce como o Saussure. A gente pronuncia Saussure, o nome dele, o sobrenome. Então, quem estuda aí a área da linguística, né, principalmente o curso de linguística geral, né, ele que foi aí o precursor. Então, além dele ser linguista, ele também é um semiólogo, ou seja, ele estuda também a semiótica, né, a questão dos signos, e ele é considerado, então, o pai da teoria estruturalista da linguagem. Estruturalista, quando a gente pensa no sentido assim, ó, o Saussure, ele teve uma sacada, digamos assim, boa, no sentido de que os estudos das linguagens, eles já vinham desde os primórdios, eles já estavam aí, muita gente atuando, muita gente trabalhando, estudando sobre as linguagens humanas. E o Saussure, a sacada dele foi que ele pegou aí um objeto, né, e estruturou um sistema, um código linguístico, né, um sistema de signos linguísticos para facilitar aí o estudo da linguagem. Então, ele é considerado o pai do estruturalismo justamente porque ele conseguiu estruturar esses estudos que já tinham sido aí estudados, trabalhados por vários teóricos. Então, só por isso ele é considerado o pai dessa teoria aí estruturalista. Porém, gente, como dissemos antes, os estudos da linguagem já vem sendo, desde os primórdios, aí o homem lá nos seus hieróglifos, né, nos seus registros rupestres, né, ele já vinha aí tentando estabelecer essa interação social. Então, dando seguimento aqui aos nossos slides, a gente tem aqui, ó, considerando que estamos nos preparando, né? Você está se preparando para atuar na escola, né? Que é o nosso fundamental objeto aqui de estudo, a escola, né? Como técnico, você que está aí no
do outro lado, nos polos, técnica em multimeios, é interessante conhecer o quê? Esses elementos básicos da semiótica, principalmente desse teórico aqui, ó. Nós vamos falar um pouquinho do Peirce, né? O que o Peirce ele vai estudar? Ele vai estudar, deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta, ele vai estudar os diversos tipos de signos linguísticos, né? Símbolos, ícones, índices. E essa base vai ser sempre, o estudo dele, a pragmática, ou seja, a aplicação, e como essa aplicação, ó, ela vai repercutir de maneira muito forte nos estudos que nós fazemos, que são os estudos da comunicação. Até porque, lembrando que a nossa disciplina, ela tem o nome, né, de teorias da comunicação. Então, essa daí é uma das teorias, né, a teoria da semiótica de Peirce, é o que a gente vai trabalhar hoje. Alguém mais se manifestou, professora? Sim, professora. A tutora lá de Cerejeiras disse que os alunos estão empolgados porque eles receberam os livros, e é claro que o material impresso ele é imprescindível para o aprendizado de vocês. Nós temos aqui o slide que fica disponível depois, mas o livro, né, trazendo aí já todo o conteúdo já estudado e mais aprofundado, isso é muito importante. E parabéns aos alunos lá de Cerejeiras, e que vocês utilizem esse livro para aprofundar os conhecimentos aí a respeito das teorias da comunicação. Isso vai ajudar muito. E também um abraço lá para os alunos de Costa Marques, né, que também acessaram, já estão aqui no chat e já podem postar seus comentários. E nós estamos aguardando aqui os comentários de vocês a respeito do que é semiótica, né? Conhecimento que vocês já tinham antes desta aula, e quais são as expectativas de vocês a respeito do que é semiótica e do quanto ela é importante para a comunicação e para o seu trabalho como educador aí na sua escola. Um então, pessoal, parabéns aí para o pessoal que está com o material em mãos. É mais um suporte, né? É mais um tipo de linguagem, uma forma de linguagem aí, né? A linguagem escrita, para a gente trabalhar, para a gente cada vez mais aprimorar, né, os nossos estudos relativos à comunicação. E aí, eu lanço para vocês a seguinte questão. Então, o que seria o signo do ponto de vista da semiótica, né? Desse ponto de vista aí semiótico. E aí, vamos pensar assim, signo, o que ele é? Não os signos do zodíaco, que, se pensarmos bem, a essência dos signos do zodíaco, para quem lê, quem gosta dessas questões de astrologia, eles também não representam determinados tipos de pessoas, determinadas personalidades. Então, vamos pensar assim, o signo é aquilo que significa. Né? Ele tem que significar, para ele ser signo, né? Ele tem que significar alguma coisa, né? Nós temos aí os símbolos também, dentro de uma convenção que é social, né? Isso, uma sociedade inteira convenciona, por exemplo, o símbolo da paz, né? Socialmente, né, nós sabemos que o símbolo da paz, a gente tem a pomba branca, não é isso? Para algumas religiões, mais ainda, a pomba branca vai simbolizar outras coisas, mas socialmente, dentro da nossa comunidade, né, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, enfim, a pomba branca, ela é um símbolo da paz, ou seja, o significado que ela carrega, né, é comum, todos nós comungamos enquanto comunidade aí linguística, tá? Então, pensar sempre no signo, algo que significa, que tem significados possíveis, né? Vamos seguir aqui com os nossos slides, então, ó. O que é um signo do ponto de vista da semiótica? Então, como nós falamos, ó, deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta, tudo aquilo que significa. O signo, ele só vai ter existência
não é isso? Se ele representar, olha aqui, ó, ele tem que representar o papel dele, um objeto. E se essa representação puder ser interpretada por alguém, no caso, por nós, né? Então, seguindo aqui com os nossos slides, para que haja esse significado do signo, né? O que a gente precisa? Deixa eu trocar aqui a cor. Nós precisamos de um significante, tá? A parte sensível, ou seja, física, material, que a gente pode, digamos assim, sentir, não é isso? Um referente, né? Aquilo que vai ser representado pelo signo. E aí nós precisamos de alguém, né? De pessoas que interpretem esses signos, ou seja, o significado, o conceito para nós que estamos lendo esses signos. Então, quando a gente pensa num signo, tá? Esse signo, ele vem praticamente colado a ele, né? Não tem como a gente separar um significante e um significado. O significante, ele vai ser justamente, vamos pensar assim, ó, na parte material, quando a gente diz, a palavra árvore, né? A palavra árvore, ela, quando a gente escreve, quando a gente junta, né, esses signos linguísticos, né, e forma a palavra, automaticamente, né, gente, é uma coisa automática, né, frações aí de segundos, vem a imagem, né, de uma árvore na nossa cabeça, ou de uma árvore do nosso quintal, ou de uma fruta que a gente gosta de determinada árvore. Ou seja, essa palavra material, né, existe um processo no nosso cérebro que a gente significa ela automaticamente. Porém, no iniciozinho nós falamos, né, de várias possibilidades de linguagens, não é isso? A palavra árvore também, né, esse significante aí, que socialmente é convencionado, né, por nós, dentro do nosso código linguístico, que é a língua portuguesa, né, isso, ela pode, num determinado contexto, não necessariamente significar essa árvore aí, né, vegetal, com folhas, com frutas. Ela pode significar, dependendo do contexto, uma outra coisa. Por exemplo, se eu digo assim, olha, tem uma árvore muito grande no quintal da minha casa. Automaticamente, né, é um processo automático quase, eu sei de que árvore estamos falando, né? Vocês sabem, perdão, de que árvore eu estou falando. É uma árvore mesmo, vegetal, que está lá plantada no quintal da minha casa. Agora, dependendo aí de uma outra situação, suponhamos que nós estejamos assim num desfile de moda, tá? E aí eu digo assim, eu comento assim com você, olha, nossa, aquela modelo ali, ela é uma árvore, não é? Essa árvore, o que eu quero dizer com isso? Qual o significado dessa árvore nesse contexto? É que ela é muito alta, né, ou magra e alta, né, porque as modelos geralmente elas, né, são magras, são altas. Então, dependendo do contexto, a gente usa o mesmo signo, porém ele é colado com o seu significante, né, árvore, a palavra árvore, mas o significado aí, ele pode variar dentro das determinadas circunstâncias, situações em que a gente pronuncia. Alguma colocação, professora? Sim, professora, o aluno Jaime, lá de Espigão do Oeste, ele perguntou assim se eles vão estudar a teoria semiótica ou a análise semiótica. Eu entendo assim, não entendi bem aqui a questão, mas assim, no sentido de se nós vamos somente ver a teoria ou se nós vamos ver um pouco da prática também da semiótica. Jaime, muito obrigada aí pela sua participação. Bom, Jaime, assim, olha, por questões de tempo também, né, de pouco tempo, se nós fôssemos estudar aprofundadamente a teoria semiótica, nós levaríamos aí, ó, várias aulas, porque é um conteúdo, é um tema muito rico para a gente trabalhar. Então, o
o que a gente pensou? Dentro do material de vocês, né, do caderno de vocês, a gente tem aí uma pincelada, fala um pouco sobre a teoria, né, principalmente, mas a gente foca muito na questão dos signos, né, os significados que os signos podem ter. Então, digamos assim, a gente vai conhecer, né, o que é essa teoria e aí trazer alguns exemplos dessas possibilidades de significados dos símbolos. Então, a gente vai conhecer e aplicar um pouquinho, tá? Mas muito obrigada aí pela sua participação, viu, Jaime? É isso aí, assim, ó. Mostrando aí o interesse de vocês do outro lado, isso motiva a gente a cada vez mais aprimorar nossas aulas, né? Para que a gente se faça entender, para que a nossa comunicação ela seja, assim, de uma forma bem produtiva, uma forma bem prazerosa e que a gente possa auxiliar uns aos outros, né? Tanto vocês aí do outro lado participando, como a gente aqui tentando transformar as aulas de maneira mais acessível possível. Então vamos seguir aqui com essa questão da semiótica. Então o Peirce, né, aquele teórico que falamos no início, né, ele pensou numa tríade, né, uma tríade semiótica. Vamos ver se aparece aqui. Ah, isso apareceu a caneta vermelha. Então, a tríade semiótica o que vai propor? Eu tenho um objeto, né? Esse objeto, eu vou pensar numa maneira de representar, então, um signo linguístico, não é isso? E esse signo linguístico, ele vai passar, olha aqui, ó, por um processo de interpretação. Então, é quase circular, não é? Eu represento algo, aqui o meu objeto, né, através de um signo linguístico, e alguém vai interpretar esse meu signo linguístico. Então, essa é a tríade semiótica de Peirce. Então, dando continuidade, ó, vamos pensar na palavra casa. Palavra, quando eu digo, olha aqui, ó, os signos, né, juntinhos, ó, o C, o A, o S, o A, eu tenho aí a parte material, ou seja, o significante. Convencionado também, né, no nosso código da língua portuguesa, a palavra casa, né, eu junto aí o C, o A, o S e o A, e eu tenho aí esse significante que quando eu pronuncio ou quando eu escrevo, automaticamente, né, num processo aí mental, você significa essa palavra na sua mente, né? Ou você pensa na sua casa mesmo, né? Na nossa casa que é tão gostosa da gente ficar, ou você pensa na casa enquanto apartamento, né? Ou você pensa na casa de praia, mas esse significante ele é material, tá? O significado de casa, esse que pode aí variar de acordo com a circunstância. Eu posso pensar em casa, mas morada, não é isso? A minha morada, o meu lar, doce lar, a casa de Deus, né? Para quem segue alguma religião, né? A casa dos meus amigos. Então, o significado, ele é de acordo com a circunstância. E aí, professora Dinalva, eu vou pedir para que, se alguém estivesse manifestando, fazendo alguma pergunta, fazer como Jaime, né, para que a gente na hora tente esclarecer, viu, pessoal? Então, conforme a gente vai falando a nossa aula, né, antes da gente ir para os exercícios, então, quem tiver algum questionamento, façam como Jaime para a gente ir dando prosseguimento. Tem alguém aí, professora? Tem o pessoal que estava sem energia lá de Guajará-Mirim, então eles acabaram de entrar, acredito que ainda não estavam, né, acompanhando desde o início da aula, mas seja bem-vindo aí os alunos de Guajará-Mirim e todos vocês que já estavam acompanhando, assim, essa teoria semiótica ela é um pouquinho complicada, né? Mas fica fácil de entendermos aqui com os exemplos que a professora sempre dá aqui na aula ao vivo. E aí, mas se vocês tiverem algum outro exemplo, alguma dúvida, né? Às vezes eu tenho um exemplo, mas não tenho certeza. É só falar que a gente comenta aqui e verifica se está no caminho, se precisa mudar alguma coisa.
Até porque a gente precisa, voltamos a dizer, né? A gente precisa aí desse feedback de vocês para saber também se a nossa comunicação está se fazendo direitinho. Então vamos continuar aqui, ó. Então eu tenho um significante, é isso, ó, a palavra casa, a parte material, e o significado, ó, que é esse processo mental que na hora que eu pronuncio a palavra casa, né, eu já imagino aqui ou esse meu lar, ou meu apartamento, o lugar onde eu moro, né, a casa dos meus avós, enfim, tá? Então tá colado aí o signo linguístico, ele tem esse significante e esse significado. A tutora lá de Espigão pediu para corrigir que houve um equívoco aqui quando ela digitou o nome, que o aluno que fez a pergunta, que se nós iríamos estudar a teoria da semiótica ou análise, né, colocar em prática, é o Vilmar. Então, obrigada, Vilmar. A gente falando do Jaime aqui toda hora, mas aí ele corrigiu lá. Professora é Vilmar, eu que perguntei. Obrigada, Vilmar. Vilmar, obrigada, viu? Mas o importante é que você está aí do outro lado, vocês estão aí interessados, né, ajudando a gente aqui, isso é que é o importante. Muito obrigada, viu, Vilmar? Diga, professor. Os alunos lá de Cerejeiras disseram aqui que eles não estão postando dúvida porque o conteúdo está ótimo. Olha, que então, bom. Assim, o conteúdo está ótimo, por isso acredito que não tenham dúvida. Então, quando eles tiverem dúvida aqui, logo eles perguntam, mas por enquanto eles estão apenas prestando atenção e que está ótimo o conteúdo. Ai, que bom, obrigada, viu, gente? Ai, eu fico feliz, que bom que a nossa comunicação... Oh, meu Deus, muito obrigada, que nada, assim, ó, o que motiva a gente a estar aqui, a tentar passar para vocês é justamente vocês aí do outro lado. Então, muito obrigada. Nossa, eu não tenho nem como agradecer essa participação de vocês. Viu, Vilmar? Então, agora não vamos errar mais o seu nome, viu? Muito obrigada, tá? Pela participação. Vamos seguir aqui. Então, nós temos, ó, os interpretantes, que somos nós, não é isso? A gente que vai dar sentido a esses signos. Nós somos limitados muito, ó, o que eu falei anteriormente, ó, que é importante a gente pensar, ó, em quais condições, né, em qual contexto a gente vai interpretar esses signos, né? São essas condições, esses contextos que vão limitar, né, limitam as possibilidades de interpretação. Lembrando que eu falei para vocês, né, que essas interpretações, elas vão variar, né? Então, quanto maior esse repertório de informações, ou seja, quanto mais informações eu tiver, né, e mais significados também de nós, né, de nossa parte, os intérpretes, mais variadas, olha aqui, ó, tem a variedade de possibilidades de interpretação e criação de significados. Então, quanto mais a gente tiver informação, melhor. Isso aqui é importantíssimo, viu, gente? Pensar sempre no contexto, né, na situação. Então, seguindo aqui, ó, nós temos, então, os estudos semióticos. Para os estudos semióticos, né, não, isso aqui é uma máxima, viu, gente? Não há comunicação se não houver significação. E não há significação sem a gente interpretar. Tem que ter alguém sempre interpretando, né, esses signos, essas possibilidades de significados, ou seja, sem a passagem das pessoas que as pessoas fazem dos signos para outros signos. Ou seja, eu pego aí o signo, os signos linguísticos, transformo aí o significante casa, não é isso? Num significado que vai depender aí do contexto, da situação. Então, é muito importante a gente pensar no homem enquanto um ser simbólico, né? Esse homens e mulheres, a todo momento a gente está produzindo signos, né? E nós mesmos, lembrando que eu falei nas aulas anteriores e no início da nossa aula, nós mesmos somos produtores de signos, né? Então, simbolizar é produzir signos, produzir significados e, por meio deles, representar as coisas, os acontecimentos, os nossos sentimentos, as nossas individualidades. Ou seja, gente, olha aqui nossa palavrinha-chave, é interagir socialmente, interagir de maneira social.
seguindo com os nossos slides. Então, a produção desses signos, ela não vai ser suficiente para comunicar. Então, a gente tem que ter, ó, uma interação simbólica, ou seja, que é a nossa comunicação. Ela só vai ser possível quando os signos são usados, olha aqui, ó, em contextos. São as determinadas situações que a gente tem. Então, agora, nós vamos convidá-los aí, todo mundo dos polos, né, a fazerem os exercícios que nós trouxemos para essa aula, e aí a gente vai dar um tempo para que vocês possam realizar, para que vocês possam interagir aí na sala de aula de vocês, né, com os seus colegas aí, com os tutores presenciais, e aí depois a gente volta, comenta mais um pouquinho, então preparem aí se vocês têm alguns questionamentos que conforme formos aqui fazendo a correção, né, a gente vai falando sobre os questionamentos que vocês tiverem, tá? Então, muito obrigada a vocês e a gente volta daqui um tempo para realizar essas atividades. Professora, quer fazer alguma colocação? E aí nós vamos falar então de 2 tipos de signo, né, professora, que é o aberto e fechado, e mais um pouquinho aí sobre índice e símbolo, né, e que há uma diferenciaçãozinha quando voltarmos antes da revisão das atividades. Isso, até lá. Então a gente já volta já. Vamos lá fazer as atividades.